Esta é Janete Tamayo. No dia 6 de julho de 2003, na cidade de São José, Califórnia, Estados Unidos, ela estava na quarta série e, ao fim de suas aulas, ela estava voltando a pé para casa depois de descer de ônibus sozinha. Ela chegava em casa por volta das 15h10 da tarde. Foi neste momento que ela percebeu que a porta de tela de sua casa estava entreaberta. Ela imaginou que sua mãe havia voltado mais cedo para casa, então ela não se preocupou. Mas quando ela subiu para o quarto, ela percebeu que tinha algo errado. A janela foi quebrada e tinha vidros por toda a parte. Ela tentou ligar para sua mãe, mas percebeu que a linha telefônica tinha sido cortada. Então ela avistou um homem parado do lado de fora da porta de vidro de sua casa. Ele bateu na porta e, mesmo assustada, ela atendeu. O homem começou a fazer várias perguntas e tentar espiar dentro da casa para ver se tinha mais alguém ali. Então ela começa a fechar a porta, pois estava tendo uma sensação ruim com aquele homem parado ali fazendo perguntas para ela. Quando de repente ele coloca a mão na porta para não deixar ela fechar e entra na casa, pega Janete e a leva para o quarto do irmão. Ela relata que ele jogou a cama, tirou as suas roupas e depois abusou dela. Depois de ter abusado de Janete, ele amarrou as suas pernas e a algemou. Isso já era por volta das 4h30 da tarde. Então ele pega a Janete, leva até a garagem onde o carro dele estava e coloca ela no banco de trás do carro e começa a abrir o portão da garagem. Porém, ele não abre o portão por completo, ele abre somente a metade do portão. Foi quando a Janete percebeu que tinha um carro parado logo na entrada da garagem. Ela reconhece que é o carro de sua mãe. O irmão dela, chamado Pablo, de 15 anos, começa a entrar na garagem. Como o criminoso havia aberto somente um pouco do portão, Pablo teve que se rastejar para conseguir entrar. Neste momento, ela grita para o irmão dela ter cuidado. Com isso, o homem sai do carro rapidamente e vai em direção a Pablo. Pablo consegue pegar uma chave de fenda e começa a lutar com aquele homem, mas o homem consegue arrancar a chave de fenda de sua mão e começa a bater muito em Pablo. Quando Rosalie percebe o que está acontecendo, ela fica aterrorizada com aquela cena e tenta defender o filho. É neste momento que ela consegue separar os dois. E Pablo avista uma frigideira. Ele pega essa frigideira e tenta bater no homem. Só que o homem é bem mais preparado, muito mais forte que eles. E parte com essa frigideira para cima de Rosalie. Ele bate muito na Rosalie, ela fica muito machucada. E é neste momento que ele pega, vai para a garagem, entra no carro, abre o portão e arranca com o carro e desaparece. A polícia chegou rapidamente. Rosalie e Pablo estavam feridos e em choque, mas conseguiram explicar o que havia acontecido. Imediatamente a polícia tratou o caso como sequestro de alto risco. As equipes começaram a vasculhar o bairro, falar com vizinhos e analisar imagens de câmeras de segurança. Foi aí que surgiu algo perturbador. As câmeras de vigilância mostravam um carro circulando várias vezes pela rua hora antes do sequestro. O mesmo veículo, o mesmo trajeto, idas e vindas. Aquilo deixou claro, o criminoso estava observando a casa da família, estudando a rotina e esperando o momento certo de agir. Não foi impulso, foi um crime planejado. Rosalie e Pablo foi encaminhado para a emergência para receber atendimento médico. Enquanto isso, Janete estava sendo levada para um lugar desconhecido. Janete relata que quando ela chegou no cativeiro, era uma casa estranha, porta fechada, ambiente silencioso, nenhuma referência de onde ela estava. Ela tentou, no meio do caminho ali que ela estava sendo levada, prestar atenção e memorizar o percurso que o criminoso estava fazendo.
mas ela estava com muito medo, chorava e perguntava pela mãe. O sequestrador a ameaçava, dizia o que ela podia ou não fazer. Cada hora parecia um dia inteiro. Para uma criança de 9 anos, a sensação de abandono era esmagadora. Já no cativeiro, Janete relata que ela foi abusada várias vezes pelo sequestrador. Sempre quando ele terminava de abusar dela, ele encaminhava ela para o banheiro, ligava o chuveiro e deixava ela lá tomando banho. Janete estava com muito medo, mas aos poucos algo mudou. Janete começou a perceber o comportamento do sequestrador. Quando ela chorava muito, ele ficava irritado. Quando ela conversava, ele se acalmava. Então ela fez algo instintivo. Começou a falar. Falava da escola, dos amigos, da mãe. Ela não fazia por inocência, ela fazia por sobrevivência. Ela fez isso após ela ver uma reportagem da família, né? E a prima dela estava nessa reportagem e falou para ela ser forte porque a família estava procurando por ela. Pouco, o sequestrador começou a relaxar, deixar de vigiar cada movimento, passou a subestimá-la. E esse foi o erro dele. No dia seguinte, após o sequestro, depois de ser abusada novamente pelo sequestrador e encaminhada para o chuveiro, ao sair do banheiro, Janete percebeu que em cima da cama havia uma caixa de pizza. E nessa caixa de pizza tinha uma foto dela escrito desaparecida. Então ele vira para Janete e fala que naquele dia ele vai ter que se livrar dela. Ele sai um pouco do quarto, então é neste momento que a Janete pega a caixa de pizza, joga a pizza fora e coloca um monte de evidência ali, o máximo que ela conseguiu ajuntar dentro dessa caixa de pizza. Após ela conseguir juntar o máximo de evidências que ela conseguia dentro dessa caixa de pizza, ela pega e coloca embaixo da cama. Quando o sequestrador volta, ele joga a Janete na cama e tenta sufocá-la com um travesseiro. Então Janete, ela começa a se debater desesperada e num movimento muito rápido, ela consegue virar o rosto para respirar enquanto ele estava ali tentando sufocá-la. Quando ele percebeu que ele não conseguiu matá-la, ele vira para Janete e pergunta se ela queria tomar banho. Então Janete vai pro banheiro, toma o seu banho. Quando ela tá colocando as suas roupas, ela se certifica que todas as evidências estavam junto com ela, para ela não esquecer nada. Quando eles estão retornando para o quarto, eles escutam alguém batendo na porta. Imediatamente, o sequestrador já coloca a mão na boca da Janete para ela não gritar e fica esperando até a pessoa ir embora. Depois de um tempo, quando ele percebe que não tem mais ninguém lá, ele pega as algemas, coloca na Janete novamente e desce com ela e coloca ela dentro do seu carro. Dessa vez, a viagem parecia ser mais longa, então Janete começa a ficar desesperada, porque ela não estava conseguindo memorizar o percurso. Até que ela tenta se acalmar, porque ela começa a dizer para si mesma que ela tinha feito tudo que ela podia para tentar sobreviver. Ela meio que já estava aceitando a sua morte. O sequestrador dirigiu por cerca de uns 30 minutos, até que ele para num local que a Janet, ela não conhecia, ela nunca tinha ido naquele lugar, mas era um lugar com muitas luzes, tinha muitas pessoas ali naquele momento. Daí ele tira ela de dentro do carro, puxa ela pelos cabelos e aí ele vira para ela e fala que ele está deixando ela ali. Só que antes dele ir embora, ele fala para ela, ele ameaça ela, né? Fala que se ela contar para alguém, ele vai voltar, matar ela e a família toda dela. Depois ele vai embora e deixa ela ali naquele local, sozinha. Janete, sem olhar para trás, correu o mais rápido que suas pernas permitiram. Ela entrou em um mercado em Este Palo Alto, cerca de 30 quilômetros de onde morava. Estava assustada, mas estava viva e aparentemente sem ferimentos graves. A polícia e o dono do estabelecimento relataram que a menina chegou sozinha ao local por volta das 22 horas, chorando e assustada. Ela estava consciente, lúcida e extremamente detalhista. Ela descreveu o carro do criminoso, o caminho
e a casa. Detalhes que só alguém muito atento conseguiria lembrar. Essas informações permitiram que a polícia localizasse o sequestrador rapidamente. O homem foi preso pouco tempo depois. Seu nome? David Montiel Cruz, de 24 anos. Ele foi acusado de sequestro, agressões graves e outros crimes relacionados ao caso. Durante o processo, ficou claro que Janete só sobreviveu porque manteve a calma e pensou estrategicamente. A vida de Janete nunca mais foi a mesma. Ela precisou de acompanhamento psicológico por anos, mas a sua história passou a ser estudada e usada como exemplo de sobrevivência infantil em situações extremas. Ela não foi apenas uma vítima, ela foi uma sobrevivente. Esse caso mostra que o perigo pode estar onde menos esperamos, mas também mostra algo poderoso. A força humana não tem idade. Janete tinha apenas 9 anos e enfrentou usando inteligência, observação e coragem.